Eu convido você, por favor, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Amém? Um dos títulos mais mexem com o nosso coração, com respeito à pessoa de Deus, o reconhecimento sobre quem Ele é que Ele é o Deus vivo. Nós somos uma igreja viva que crê no Deus vivo. Deus se encarnou em Cristo, Ele foi à cruz, Ele entregou a vida por você, por mim, pela humanidade, e depois dele ser morto e ter sido colocado numa sepultura, após 3 dias e 3 noites, ele ressuscitou. Então, ele é o Deus vivo, o Deus eterno. Nós o buscamos, nós falamos com ele, nós o adoramos na beleza da santidade dele, e ele ouve, ele vê, e ele está aqui conosco, uma igreja viva, que serve ao Deus vivo, aguardando o arrebatamento, quando estaremos com ele para sempre. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero de início, nessa mensagem, pensar contigo sobre o fato da igreja ser uma família espiritual. Nós estamos aqui ligados, nós fazemos parte de um corpo local, e o que nos une é o fato de nós, um dia, termos reconhecido Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas. Então, houve um dia, ou em seu lar, em um culto numa igreja, ou quem sabe aqui nessa igreja, ou você lendo a palavra, ou por meio de um folheto, ou alguém que te visitou, mas o fato é que um dia você teve entendimento da palavra de Deus. E você entendeu que Jesus Cristo, ele veio a esse mundo e morreu em seu lugar, e você sentiu essa necessidade, isso porque o Espírito Santo atuou em sua vida, a graça de Deus também foi atuante, e você se arrependeu dos seus pecados e entregou a vida a Jesus Cristo. Então, o que nos une é essa experiência. Igreja é um local em que alguns relacionamentos fora desse contexto geográfico, esse contexto em que nós fazemos parte, alguns relacionamentos possivelmente seriam impossíveis de acontecer. Numa igreja nós temos, por exemplo, uma pessoa simples que pouco se desenvolveu academicamente, e ele é capaz de trazer um estudo, logicamente, com todo um preparo na palavra de Deus, e o doutor está ouvindo ele e falando amém. Nós temos na igreja pessoas com culturas das mais distintas e que se sentam lado a lado, confortáveis, se abraçam, se chamam de irmãos, crescem juntos, cooperam juntos, elas contribuem juntos e elas então se desenvolvem no local chamado igreja local, IBCP, Igreja Batista em Casa de Pedra. Como nos amamos? Como é verdade que nós nos alegramos com as famílias que chegam até a igreja aos domingos ou em outro dia de culto? Nós somos assim. A sua tristeza me faz triste. E quando você está alegre, eu me alegro muito também. Não somos assim? Igreja é assim. Então, quando a gente pensa numa igreja local,
a gente pode pensar como uma família. Somos família. Você pode pensar em um lar espiritual. Um lar em que nós nos encontramos, somos recebidos alegremente, nos desenvolvemos, nos abraçamos, nós conquistamos amizades e chamamos-nos muito confortavelmente de irmãos. Essa carta escrita por Paulo, ele se refere algumas vezes chamando as outras pessoas de irmãos. Veja comigo, por exemplo, o capítulo 4, versículo 6. Vitor, você lê para a gente, por favor. Capítulo 4, versículo 6. Michele, capítulo 5, versículo 1. E Penha, capítulo 6, versículo 2. Por favor. Está vendo? Então, irmãos, Paulo se dirige àquele grupo de pessoas na igreja local como irmãos. Michele? Mais uma vez, o termo já usado, irmãos. Venha. Amém. Mais uma vez o termo irmãos. Então, irmã Josete, irmão Gleidson, irmão Rubens, irmã Zoraia, nós somos chamados de irmãos. Existe uma filiação nesse corpo que é um corpo espiritual. Porque veja bem, lá em João, capítulo 1, versículo 12, nos diz assim: todos que receberam a Jesus, deu-lhes o direito de serem chamados de filhos de Deus. Você um dia recebeu Jesus Cristo como seu Salvador. Eu também recebi. Então, de criaturas, nós fomos feitos filhos de Deus. O Pai seu, espiritualmente falando, é o mesmo Pai que o meu. Porque eu sou filho, você é filho, então nós somos irmãos. Quando o pecador, ele crê em Jesus, ele passa a fazer parte do corpo de Cristo. Esse corpo que é espalhado por todas as nações. Então veja, imagina assim, ó, alguém nesse momento está sendo evangelizado no Japão. Ok? Alguém está falando do amor de Jesus Cristo para essa pessoa. E ele se arrepende de seus pecados. Ele recebe Jesus Cristo como Salvador. Nesse momento, ele é selado pelo Espírito Santo e ele começa a fazer parte desse corpo que nós chamamos de organismo, quando nós temos irmãos espalhados por todo o mundo. Agora, essa pessoa, ela ainda não faz parte de uma igreja local, mas ela faz parte desse corpo que é a igreja, o organismo, que está espalhado por todo o mundo. E se espera, logicamente, que essa pessoa, agora salva, faça parte de uma igreja local, para receber nutriente espiritual, para crescer na fé, para entender ainda melhor a palavra de Deus, para ter comunhão. Como é bom ter comunhão, para nós usarmos os nossos dons, usarmos os nossos talentos. Você tem o seu dom, você tem o seu talento, eu tenho o meu dom, o meu talento, e nós nos reunimos porque, embora muitos, nós temos dons distintos, e com isso nós podemos trabalhar na igreja do Senhor, para o desenvolvimento da igreja local, para a edificação dos irmãos e principalmente para a glória de Deus. E a gente pode pensar assim:
Qual é a dieta para a família espiritual? O que nutre uma família espiritual? O que deixa aquela igreja forte, robustecida, com os seus músculos espirituais fortes? Nós sabemos. O que nutre é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nutrição que nós necessitamos. Jamais será a adição de novos membros que garantirá que a igreja esteja crescendo de maneira saudável. Mesmo que é benéfico, que é saudável, que novas pessoas cheguem na igreja. Mas isso não garante que a igreja está crescendo espiritualmente. Sempre será a nutrição na palavra de Deus. O termo igreja vem da palavra grega eclesia, que significa chamados para fora. Significa uma reunião de pessoas. E com propriedade nós podemos dizer, aqueles que foram chamados para fora do mundo, para fazerem parte de um corpo, que é o corpo de Jesus Cristo, a igreja local. Quando a gente lê 1 Timóteo, nos chama a atenção de que essa carta, assim como 2 Timóteo e assim como Tito, são o que nós chamamos de cartas pastorais. Quando essas cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo e trazem conselhos valorosos para os pastores, sejam eles jovens ou mais experientes, então essas cartas continuamente são usadas pelos pastores para que eles possam ser aconselhados pelo apóstolo Paulo. E como pastor dessa igreja, há 17 anos, Deus tem permitido, eu quero agradecer a você que está inserido na história dessa igreja local. Por você fazer parte dessa igreja, logicamente, você encontra razões para estar aqui. E o fato é que quanto mais nós participamos da igreja local, mais nós a valorizamos. É um encontro muito especial estar aqui. Eu sei de irmãos que se esforçam muito para estarem aqui. Porque existem dificuldades, mas essas pessoas se esforçam para chegar. Porque eles entendem, essas pessoas entendem, que é muito importante estar reunido na igreja para o nosso crescimento, para a glória do nosso Deus. Então, a igreja se reúne para adorar ao Senhor em unidade. E essa é a principal função da igreja local. Adorar o nosso Deus. Como é bom estar sentado ali e ver os irmãos do grupo de louvor aqui cantando, tocando, e a gente entoando louvores ao nosso Deus. Como a gente entende que isso é uma benesse espiritual. Nós estamos nos desenvolvendo. Como é bom quando o professor de escola bíblica dominical está trazendo o estudo para nós, seja ali na parte de baixo, com as crianças, os jovens, os adultos, mas nós estamos crescendo, adorando o nosso Deus. Isso faz parte para nós. Então, quando a gente fala sobre igreja, nós aprendemos que aqui nós carregamos as cargas uns dos outros. Aqui nós usamos os nossos dons, os nossos talentos para a edificação da igreja local e também para a glória do nosso Deus. E ser igreja é algo muito sério, devido às nossas responsabilidades. O texto que nós lemos, eu quero reler contigo, o texto de abertura, 1 Timóteo capítulo 13, versículo 15, Paulo está dizendo, olha, se eu tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Senhor vivo, e coluna e firmeza da verdade. Então nós temos que entender que nós não andamos na casa de Deus de qualquer maneira. Nós temos que saber como nos posicionar, como construir aquilo que é agradável ao Senhor na casa de Deus. E a igreja
ela é chamada de coluna da verdade. Paulo está trazendo em mente uma figura que era conhecida por todos ali, que é de uma imagem arquitetônica, e Timóteo pastoreava a igreja de Éfeso. Nessa cidade de Éfeso existia um templo muito grande, e chamado de templo da deusa Diana. Esse templo, para a gente ter uma ideia, contava com 127 colunas, era uma obra arquitetônica impressionante. Diana era conhecida como a deusa da caça e a deusa da lua. Ela se popularizou muito na região, e essa deusa era a mesma deusa chamada Ártemis dos gregos, ou Artemis, se você preferir. E o texto está falando da coluna, de uma construção. Porque a coluna, ela representa a sustentação. Nós, há tempos atrás, trouxemos 2 engenheiros aqui para... Tínhamos algumas intenções de construção, e eles desceram, verificaram as vigas, as colunas aqui do templo, e eles se posicionaram da seguinte maneira: olha, as colunas aqui foram muito bem feitas. Dá para sustentar uma parte superior aqui, vocês podem colocar laje, mesmo que algumas adequações sejam necessárias, mas aquilo que foi feito na época foi muito bem feito. Então nós temos aqui as colunas, temos as vigas, e as paredes foram construídas. Porque se a coluna não for uma coluna que foi feita de maneira adequada, o que acontece é que ela não sustenta. Então, em analogia, a igreja é construída sobre a verdade. Então, igreja sendo a coluna da verdade. E qual é a verdade? A verdade é o Senhor Jesus Cristo. Lá em João capítulo 14, versículo 6, o que Jesus disse aos discípulos quando ele foi questionado, né? Ele foi perguntado, melhor dizendo, ele disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus está dizendo assim: eu sou a verdade. Ora, meus queridos irmãos, a igreja, ela não é sustentada sobre a palavra do pastor da igreja. Ela não é sustentada sobre a palavra da diretoria da igreja. Ela não se baseia como sustento na placa da igreja. A igreja séria, que se desenvolve na fé, que tem uma história para contar, ela é construída sobre a verdade que é Jesus Cristo. Se um dia um pastor chegar numa igreja e falar assim: olha, a gente vai deixar de lado um pouquinho a Bíblia, porque eu tenho algo novo para você. Não. Nós queremos a Bíblia. Nós queremos o nosso sustento. Nós queremos Jesus Cristo. Então, que caia por terra qualquer proposta humana, porque o que interessa para nós é somente Jesus Cristo. A igreja é edificada sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, para crescermos na fé, para buscarmos orientação na palavra de Deus. E Jesus falou: eu sou o caminho. Olha o artigo definido. Significa que não existe outro caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade. Mais uma vez, o artigo definido. Não existe uma outra verdade. E ele é a vida. Esse é o nosso Deus. E além de ser construída sobre a verdade, ela também aponta para a verdade. Isso porque ela representa Jesus Cristo. Continuamente, a igreja séria, a igreja que é legitimada como seguidora de Jesus Cristo, ela sempre está apontando para a verdade da cruz.
Jesus morreu na cruz. Ele foi até ali para morrer pelos nossos pecados. E ele foi sepultado. E ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele voltará. A igreja prega isso. A igreja vive isso. A igreja ensina isso. Porque senão não tem valia a igreja estar constituída. Se a igreja não zela pela verdade, e se não apresenta a verdade, ela perdeu a sua função em ser coluna. Ela perdeu o sentido em ser igreja. Ela pode ser um local de encontro, um passatempo, um local de reuniões amigáveis, mas não é igreja. Uma igreja pode até não ter quem cante. Uma igreja pode até não ter quem toque. Mas se ela tiver alguém que pregue a palavra de Deus, essa igreja encontra o propósito para o qual foi criada. Se nós um dia não formos numa igreja, por exemplo, se você for numa igreja, uma igreja de chão batido, por exemplo, simples, não tem cantor, não tem quem toque, mas se tem alguém que prega a palavra, comprometido com o Senhor, a igreja então está cumprindo o seu papel para o qual foi criado. Ensinar, apontar para o Senhor Jesus Cristo. E vale lembrar que uma igreja sadia apresenta Jesus Cristo pela vida sadia e fiel dos seus membros. Não se decompõe esta verdade. Está intrínseco na igreja local. Os membros da igreja local, pela sua fidelidade, eles demonstram o Deus que eles servem. Você que faz parte dessa igreja, você tem uma responsabilidade primeiramente com Deus, mas também com a igreja local, de mostrar para as pessoas, pelo seu testemunho, pela sua vida, que você é um seguidor de Jesus Cristo, que você é discípulo de Jesus Cristo. Lembra que na semana passada a gente disse assim durante a mensagem. O discípulo, a palavra em si, ela significa aluno. O aluno, ele não quer somente entender os ensinos do seu mestre. Além do ensino, ele deseja andar como o seu mestre anda. Em outras palavras, você que é discípulo, eu que sou discípulo, nós não queremos somente entender a Bíblia, nós queremos nos posicionar como seguidores de Jesus Cristo, porque o discípulo, ele se esforça para andar nas pegadas do seu Senhor. Ele considera a palavra como lenitivo, como uma semente que foi plantada e que transforma a sua caminhada. Ele se esforça para no dia a dia ele ser uma melhor pessoa, ele ser um melhor vizinho, ele ser uma pessoa distinta entre todos, porque ele é seguidor de Jesus Cristo. Então nós temos essa responsabilidade, primeiramente com o Senhor, mas nós também temos essa responsabilidade como igreja local. Você deve cuidar de mim, me estimular, me ajudar. Eu devo cuidar de você, te estimular, te ajudar. Aqui nós choramos, e não somente aqui, quando estamos lá fora também, porque a igreja, ela está neste momento aqui reunida, e o que faz esse local ser um local consagrado é a sua vida, é a minha vida. Então, quando nós estamos lá fora,
A igreja não está aqui reunida, mas ela está reunida em seus lares. Nós estamos aqui prestando um culto público ao nosso Deus, mas quando você chega no seu lar, a igreja está ali reunida. Por quê? Porque as pessoas que fazem parte da igreja estão ali. Igreja não é púlpito, igreja não é banco, igreja não é piano, igreja não é instalação de som, igreja é você. Você que faz parte desse corpo local, você que um dia recebeu Jesus Cristo como Salvador e você pertence a esse organismo chamado Igreja, Corpo de Cristo. Oh, meus irmãos, quando o texto diz que a igreja é baluarte, então ela é a verdade. Ela é baluarte, dependendo da tradução, estará como firmeza. Mas a palavra em si significa que a igreja protege a verdade. E não é assim. É assim. Nós, como igreja, nós protegemos a verdade. Porque nós não aceitamos aquilo que é pregado e que destoe da verdade, das Sagradas Escrituras. Nós temos um filtro para aquilo que nós ouvimos. Nós temos crivo. E esse crivo, esse filtro, ele não é pessoal. Ele não faz parte das minhas escolhas, dos meus achismos. Nós consideramos a palavra de Deus para entendermos as propostas que são feitas lá fora. Então, fora da igreja, a gente ouve coisas e a gente vê pessoas tropeçando, pessoas que andam equivocadas, elas pensam e falam coisas estranhas, coisas esquisitas. Por vezes dizem até crer em Jesus Cristo e ao mesmo tempo se envolvem com misticismo. Elas se envolvem com crendices. A gente vê pessoas que dizem crer em Jesus Cristo, mas estão antenados com a astrologia. E a gente percebe uma dose de esoterismo, coisas que são estranhas, porque conhecemos a palavra. Então a gente escuta, a gente vê coisas, a gente fala, não, isso não faz parte do repertório que nós aprendemos na palavra de Deus. E essas pessoas, elas chegam aqui, elas entram, sentam, elas são muito bem recebidas. E a igreja, por ser o baluarte, a igreja, por proteger a verdade, ela mostra então o verdadeiro caminho. Ela ensina sobre a verdadeira fé. Ou seja, a igreja protege a verdade contra as heresias, contra aquilo que é inverdade, contra o descaminho, e ela faz o quê? Ela ensina o verdadeiro evangelho, porque ela protege o verdadeiro evangelho no sentido de que nós não aceitamos essas propostas, nós temos aquilo que é concreto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que satisfaz a alma e que aponta para o Deus da glória. Então ela apresenta o evangelho. O evangelho é o quê? Lá em Romanos 1,16 diz, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é Jesus Cristo. Então a igreja do Senhor, a igreja fiel, ela não negocia o que a Bíblia ensina. Quando a igreja faz concessão, é porque abandonou a verdade e os membros ficam enfraquecidos. E temos alguns princípios que devemos atentar, sendo igreja sadia. Um deles é conhecer a verdade. João 8,32. E conhecereis, me ajudem, a verdade. E a verdade vos libertará. Não é assim? Eu fui liberto. Eu participava de uma religião, de uma seita.
e acreditava que aquela era a melhor, era a única proposta, não melhor, a única proposta. Mas um dia eu conheci a palavra de Deus. E fui numa igreja e ouvi, e depois ouvi de novo, e a palavra foi trabalhando no meu coração, o Espírito Santo. E chegou uma hora que eu me desvencilhei, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você conheceu a verdade te libertou. Você tem a sua história de salvação, você tem uma história de como você chegou a Jesus Cristo, mas sempre será pela palavra de Deus, sempre será pela atuação do Espírito Santo. Então a igreja, ela precisa se aprofundar em conhecer o seu Senhor por meio da palavra. Nós não podemos ser anões em conhecimento, nós não podemos ser raquíticos, nós devemos ser gigantes, nós devemos levar a palavra de Deus para as pessoas, conhecermos a palavra e não sermos anêmicos espiritual. Nós devemos, queridos irmãos, garimpar os tesouros deixados nas Escrituras, para que o Criador seja mais conhecido e amado. Como é verdade que quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós passamos a amar a Deus. É como num garimpo. O tesouro está na parte mais profunda. E se cava, cava. Né? Muitas vezes nós estamos vendo o Evangelho, a palavra, dentro de um campo muito linear. E todos vêm. Amém, porque estamos entendendo quem é Deus. Mas quando nós começamos a garimpar, a gente percebe que tem muita coisa que a gente pode aprender. Muita coisa. Então devemos estudar a palavra. Devemos procurar entendimento. Se você não conhece algo, pergunte para o pastor da sua igreja. Ele vai te auxiliar. As quartas-feiras aqui, por exemplo, é um bom testemunho do que eu estou dizendo. Nós temos tempo de oração. 2 últimos estudos, nós estudamos sobre o fato de que como é a cura de Deus nos dias atuais. Como que Deus cura hoje? Né? Falamos sobre dons, existe o dom de cura. Quem eram as pessoas curadas na época do Antigo Testamento ou do Novo Testamento? Nos concentramos mais aí. Qual era o objetivo? Quarta-feira passada nós então terminamos um outro estudo que foi sobre jejum e oração. A gente vê os irmãos assim, sabe? Com um desejo de ficarem mais aqui. Por quê? Porque a palavra de Deus está sendo abordada e se abre para perguntas, se tem respostas. Então, isto faz com que as pessoas que participam, elas aprendam a degustar. Como é bom degustar a palavra de Deus. Como nós crescemos na fé. Como nós nos desenvolvemos no Senhor. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós temos também um outro princípio que é a prática. Porque, veja bem, olha o caminho, nós conhecemos a verdade. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é esperado de nós, então, que se nós conhecemos, a gente pratique. Olha só, veja comigo, 2 Timóteo, nós estamos em 1 Timóteo, né? Vá comigo, por favor, lá para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Nós precisamos praticar e ensinar a verdade. Diz assim, ó. Toda a Escritura, já me chama a atenção logo de início, toda, tá? Não é parte da Escritura. Nós não podemos ser seletivos e pensar assim, olha, isso daqui é para mim, né? Amém, glória a Deus, isso aqui eu quero, isso aqui é para você. Não pode. Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus. É para você. É para o seu deleite, para o seu crescimento, para a sua transformação. É lenitivo para a sua alma e ao mesmo tempo te traz responsabilidade. E diz assim, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Olha aqui, o que a igreja faz? O que a gente faz? A gente abre a Bíblia e a gente ensina a palavra de Deus.
eu não sei como está a sua tradução, se tiver como redarguir, quer dizer repreensão. Ou seja, a gente aponta que, olha, isso que você está fazendo, isso que eu estou fazendo, que nós estamos fazendo, isso é errado. É errado porque a palavra de Deus, ela aponta que isso não deve ser feito. Isso é pecado. E diz assim, para corrigir. Então veja bem, a palavra de Deus, ela não somente diz, não somente aponta que determinada situação está errada, que é pecado, mas ela também corrige, ou seja, aquele que mente, não minta mais, antes fale a verdade. Aqui, ó, né? Então sempre entra com esse apontamento daquilo que não é correto, mas traz também a solução. E diz assim, para instruir em justiça. Aqui, em justiça. Aqui nós temos os alvos de um sermão. O sermão, o ensino, ele traz todos esses detalhes. É proveitoso para ensinar, para repreender, corrigir e instruir em justiça e também repreender. Então, nós aprendemos com a palavra de Deus que não basta ensinar, deve-se ensinar fielmente. A nossa concentração está na palavra de Deus e nós precisamos de ensino. Você precisa ser ensinado, eu preciso ser ensinado e você precisa ser ensinável. Ou seja, você precisa ser humilde, você precisa ter o seu coração disposto a aprender. E eu também, todos nós devemos ser assim. Por quê? Porque somos pecadores, somos sujeitos ao pecado. Ensinar a palavra é levar a ovelha desgarrada novamente para o aprisco. É apontar que o caminho ele precisa ser reconsiderado. É levar a pessoa que está sem esperança e dar-lhe esperança. É dar vida ao aflito. É mostrar o amor de Deus. Ensinar a palavra de Deus é tratar feridas. É falar sobre arrependimento. É falar sobre recomeço. É se apropriar do perdão, da graça e da misericórdia de Deus. É dar a certeza gloriosa de que estaremos para sempre com o Senhor. E além disso, além de conhecer a verdade, de ensinar a verdade, nós precisamos urgentemente obedecermos à verdade. Olha o que diz Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque, quem sabe, nós somos enganados por nós mesmos, acreditando assim, ó, que pelo fato de conhecermos a palavra de Deus, isso basta. Então a gente pode chegar a uma conclusão assim, bom, eu já sei o que Deus deseja de mim nessa área ou nessas áreas. Deus deseja que eu tome atitudes. Você ainda não é um vencedor. Eu também não. O que a palavra de Deus diz é assim: nós devemos não somente conhecer a palavra, nós precisamos ser cumpridores. Não adianta eu ter um belo discurso. Não adianta eu apontar para a verdade somente. Não adianta eu ter uma bela oração, uma boa oratória. E pouco adianta eu dizer que ouvi algo, que aprendi algo, que li sobre algo e que aquilo é belo. O que Deus deseja é que o meu coração seja transformado. E eu diga assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu quero me esforçar para dar o melhor no seu reino. Eu vou me esforçar porque eu aprendi. Eu aprendi que nessa área eu não estou agindo bem. Eu não tenho obedecido o Senhor. Eu aprendi. Agora o que eu tenho que fazer? Colocar em prática.
Porque senão é meramente um discurso. O texto diz que nós devemos ser cumpridores e não somente ouvintes. Porque se não for assim, eu estarei me enganando com falsos discursos. O ensino da palavra nos leva à compreensão. E o próximo passo deve ser a prática da palavra. E aí é a parte mais difícil, porque me leva a considerar que Deus deseja que eu seja um discípulo obediente a Ele. Lá em Atos capítulo 2, versículo 47. Quer ler comigo? Eu espero você abrir, enquanto eu tomo um pouquinho de água aqui. Atos 2, 47. Nos diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então os irmãos louvavam a Deus e caíam na graça de todo o povo, ou seja, o povo via o que neles? Vida. E a propósito. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja trabalha e quem salva é o Senhor. É papel de Jesus Cristo acrescentar pessoas ao rebanho. Nós trabalhamos. Alguém vem aqui e prega a palavra de Deus. Uma palavra cristocêntrica. Quer dizer, o centro da nossa atenção é Cristo. A igreja é cristocêntrica, porque ela olha para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Concluindo, a igreja local, eu afirmo isso sem sombra de dúvidas, ela é bênção em sua vida. Muita bênção. Como nós nos sentimos felizes quando a gente chega aqui nesse local. Você é uma pessoa usada em minha vida. Como eu preciso de você. O seu sorriso, a sua alegria, o seu dom, o seu talento, o seu, continuamos juntos. O seu, continue confiando no Senhor. Quando você diz, orei por você, desejo a sua vitória, tenho pensado em você. Quando você me dá o seu ombro, quando você me abraça, quando você me beija, eu creio que isso faz referência a todos nós. Na igreja que você faz parte, existem responsabilidades intransferíveis. São responsabilidades suas. Não transfira para outro, porque não dá. É aquilo que você se responsabilizou em fazer. E a igreja é o que você é. Porque a igreja é você. Então, comprometa-se com a verdade e defenda essa verdade que é Jesus Cristo. Venha a cada culto preparado para adorar o Senhor da glória. Venha cheio de ânimo, de expectativa. Venha com um coração avivado, com a sua alma entregue, com os seus lábios prontos, com a sua mente preparada. Seja ativo, colocando-se à disposição em oração, em você ser participativo para ajudar na obra. Não espere que alguém sorria para você, sorria. Não espere que alguém te abrace, abrace. Não espere que alguém faça as coisas para você, faça as coisas. Use os seus dons, os seus talentos. Venha preparado, ouça a palavra do Senhor com o seu coração aberto para a boa semeadura. Traga uma palavra de incentivo. O seu irmão necessita disso. Todos os cultos. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.